Dark Souls não é nem de longe o jogo mais difícil do mundo, cara. Mega Man, na minha época, era muito mais difícil. Eu vou explicar pra vocês por que Mega Man é muito mais complicado que Dark Souls. Você está jogando no escuro da sua caverna, como é que vocês estão? A frequência de vídeos do canal tá um pouco lenta, mas a gente vai engrenar sim, tá bom? Seja bem-vindo a este canal, que um dia, se Deus quiser, ele vai ser grande. Então me ajudem aí pra ver se eu consigo alcançar algum nível relevante nesse Uchola. Deixem um like e se você gostar desse tipo de conteúdo de jogos, dá uma se inscrevida aí, ajudar, beleza? Bom, caras, eu era um cara que tinha um pé atrás com a série Souls. E eu sou um cara que gosta muito de RPG. Eu amo RPGs. Jogo demais RPG. E desde criança, desde que quando eu comecei a entrar no mundo dos RPGs, eu sempre tinha uma forma de jogar que eu mantenho até hoje. Qual que é a forma de jogar? Se eu estou morrendo pra algum inimigo numa determinada área, se eu estou morrendo pra algum boss, significa que eu não estou forte o suficiente. Óbvio, né? Então o que eu faço? Eu começo a upar, começo a fazer um grind igual um desgraçado, começo a farmar XP como se não houvesse amanhã. Então eu começo a matar vários inimigos fracos e juntando experiência até me fortalecer e derrotar o boss, derrotar os inimigos que eu estou com dificuldade. E quando eu ouvi falar de Dark Souls, eu pensei que não era esse o caso. Quando eu ouvi falar de Dark Souls, e muitas pessoas quando falam de Dark Souls falam em habilidade de controles, habilidade de comandos, a pessoa tem que ter uma certa atenção aos detalhes, algo assim, fora de série, outro nível. Então sempre que eu ouvia falar de Dark Souls, eu achava que Dark Souls era um mundo diferente, era uma parada diferente, e não era. Dark Souls, na verdade, é um RPG, e como um RPG, a minha técnica, a minha estratégia, ela funciona perfeitamente. Ou seja, o primeiro jogo que eu fui jogar de Dark Souls foi o Demon Souls, né? Não é Dark Souls, é primeiro jogo lançado da série Souls em 2009. Joguei na versão do PS3 mesmo, todo bugado e todo lento pra caralho, com aqueles 10 FPS maneiro, mas foi muito bom, foi muito divertido. E eu fiz exatamente o que eu faço em todo RPG. Quando eu estava morrendo para um inimigo, eu voltava para a área mais fraca e upava, matava os inimigos mais fracos, juntava souls e ia lá e upava, aumentava o meu nível. E depois que eu fazia isso, eu conseguia vencer tranquilamente os outros inimigos, os outros bosses. Então, na verdade, Dark Souls ele funciona como um bom e velho RPG. Se você upar, se você fazer o grind, você consegue quase que quebrar o jogo. Isso foi um problema quando eu fui jogar Dark Souls 1. Em Demon Souls, na verdade, ele tem um agravante que é o False King, que, se eu não me engano, é o penúltimo boss do jogo. Acho que é o penúltimo boss do jogo, sim. E o False King, ele tem uma habilidade filha da puta, que é simplesmente sugar o seu XP e tirar os seus pontos de habilidade, cara. Essa é uma mecânica desgraçada. Ou seja, se você tiver, um exemplo, se você tiver no level 100, você pode enfrentar o False King e ficar pro level 50, ficar no level 50, tamanho é a apelação desse boss. Então é uma apelação filha da puta, né, cara? Então acaba meio que tirando a possibilidade de você poder quebrar o adversário apenas farmando. Então o Demon Souls tem esse agravante que é bem foda, bem tenso mesmo. Mas o Dark Souls não. Dark Souls eu comecei a upar bastante e upei bastante e acabei quebrando o jogo. Chegou um determinado momento que eu estava no level 400 e eu ainda nem tinha zerado o jogo. Tamanho você vê a minha demência de querer ficar upando o personagem. Então, assim, isso acabou tirando um pouco da minha experiência com Dark Souls 1. O jogo acabou ficando muito fácil em determinada parte do jogo porque eu já estava num level muito alto. E com Dark Souls 2... isso não aconteceu porque eu não upei tanto, porque eu fiz uma build ruim. Eu quis jogar Dark Souls 2 como mago, porque o Demon Souls e o Dark Souls 1 eu joguei como cavaleiro, e no Dark Souls 2 eu queria tentar inovar e ir como mago, que mago é a minha classe favorita. Eu sempre gostei de jogar de mago, porque eu sou um cara mais estratégico, então eu gosto de atacar de longe. Estratégico ou vulgo covarde, como
você queira chamar. Gosto de atacar de longe. Mas então eu fiz essa estratégia em Dark Souls 2. Comecei a fazer uma build de mago. Só que eu vi que muitos monstros tinham escudo. E por eles terem escudo, a minha magia de longe não dava muito dano. Era um dano ridículo. Então a melhor forma de lutar seria de perto. Então eu comecei com uma build ruim, por ter começado de mago. E aí no meio do jogo eu fui mudar a minha build pra cavaleiro. Ou seja, então eu comecei com uma grande desvantagem. E aí isso tornou o jogo muito mais difícil. Eu tive que refazer minha build durante o jogo. No meio do jogo tive que upar em outros aspectos. E aí isso tornou o Dark Souls 2 muito mais difícil pra mim. E eu acabei gostando mais do Dark Souls 2. Porque a dificuldade dele acabou me fazendo gostar mais. Enfim, por esse aspecto, não pela qualidade do jogo. Apesar de que eu realmente defendo Dark Souls 2. Um dia eu vou fazer um vídeo só defendendo Dark Souls 2, que eu acho um jogo muito foda e injustiçado. Mas enfim, e onde entra Mega Man nisso tudo? Mega Man é um jogo que ele é essencialmente difícil e você não tem o que fazer. Ou você tem habilidade, ou você não tem. Não existe um upgrade de experiência, você não pode aumentar o dano do Mega Man. Você ganha as armas dos inimigos, mas cara, isso não vai te dar uma garantia de que você vai vencer tudo fácil. Muitas vezes as armas até são mais inúteis do que ajudam. As armas dos inimigos, elas são úteis nos bosses, porque alguns bosses têm pontos fracos com outras armas de outros bosses. Mas durante o gameplay, durante os inimigos comuns, se você não tiver uma boa habilidade, se você não tiver uma estratégia, você vai morrer e vai morrer fácil. Mega Man é extremamente difícil, os bosses são difíceis, mas os inimigos comuns também são extremamente roubados. E você está esquecendo também de que quando você muda a tela, os inimigos eles voltam, ou seja, você anda um pouquinho e olha pra trás, os inimigos eles ressuscitam, eles não respawn, coisa que não acontece em Dark Souls e Demons, né? Graças a Deus. Mas isso complica bastante, porque às vezes você volta um pouquinho pra não tomar dano de um inimigo que tá na sua frente e você acaba tomando dano de um inimigo que está por trás de você. Então é muito mais complicado, muito mais complicado. Jogos antigos, eles têm um nível de dificuldade muito mais elevados do que os jogos que são, digamos assim, uma geração mais atual, como Dark Souls, como Demon Souls. E vocês têm um agravante ainda, né? A gente tem que pensar ainda no agravante que se você morrer em Mega Man, você morre e começa tudo de novo. Se você tiver um game over e não tiver um password, por exemplo, se não tiver um save state, se você não estiver jogando no emulador, você volta tudo do começo. Você vai ter que enfrentar o primeiro chefe de novo. Você não tem continues infinito. Dark Souls, Demon Souls, se você morrer, você pode morrer quantas vezes você quiser, você volta da última fogueira que você estava, né? No caso de Dark Souls, no caso de Demon Souls, você sempre volta no Nexus. E Dark Souls você volta na última fogueira. Então você pode morrer quantas vezes você quiser. Os bosses que você matou, eles sempre vão estar mortos, não importa quantas vezes você matou. Você não vai ter que repetir aquele boss de novo. Você pode morrer 1 milhão de vezes em Dark Souls, em Demon Souls. Você sempre vai ter a chance de começar de alguns minutos antes do que de você ter morrido, né? Você sempre vai voltar um pouco antes de onde você morreu. Então, cara, comparar esses dois é realmente muito complicado. Dark Souls, Demon Souls, eu não posso falar um pouco sobre Sekiro porque eu ainda não joguei, mas a série Souls não é difícil, cara. Se você tiver paciência e fizer esse grinding desgraçado que eu fiz, se você quiser fazer essa roubalheira que eu fiz de ficar upando até você ter força pra poder enfrentar os inimigos, é fácil. Qualquer pessoa pode zerar os jogos da série Souls. Assim, da série Souls, não sei quanto a Sekiro, tá? Porque Sekiro eu ainda não joguei, mas Bloodborne também se aplica, tá? Porque eu zerei Bloodborne e é a mesma vibe. Se você upar, se você farmar, pode ficar sossegado que você não vai ter dificuldade nesses jogos. Você pode upar à vontade, pode ficar lá enfrentando inimigos fáceis, inimigos mais fracos, pegando souls, melhorando itens, melhorando espada, melhorando armadura, melhorando os seus atributos, estamina e tudo mais, que você vai zerar o jogo tranquilamente, né? Então, assim, não dá pra colocar esses jogos em um patamar como o de Mega Man. Mega Man é muito mais difícil. Então, se você é um cara que zerou todos os Mega Mans, pode ficar tranquilo que você é um cara muito mais jogador do que um cara que zerou a série Souls. Beleza? Concordam com isso ou discordam? Coloquem aí nos comentários. Fiquem com Deus, meus amigos, e até a próxima.